Assim como outro caso da cena do crime que nós fizemos, o caso completo, que é um dos casos que deu mais view lá, foi o Priscila Belfort. Sim. Que o corpo também Nunca foi encontrado. E o caso da Priscila Belfort é um caso pior ainda, porque é um caso que não tem pista. Meu, essa moça foi trabalhar à 1h no centro do Rio, ela sai e ninguém sabe, ninguém viu. E também era uma época que não tinha tanto celular, que não tinha... Não tinha câmera. Não tinha câmera. Mas olha, mas não tem pista nenhuma. A polícia foi atrás de denúncia anônima. Nada. Porque denúncias tiveram. Não tiveram denúncia... infinidades. Foi para Angra dos Reis. Olha, varreram o Rio. E nada. O Vitor já teve uma vez que deixou até de lutar para poder ir atrás de pista, não, né? eles fizeram campanha durante muitos anos. Eles fizeram campanha. Ele entrava em octógono com a camisa dela. E ela é uma moça que... Ela teve a certidão de óbito dela ou não? Não, ela é uma desaparecida. Ela é desaparecida. E outro caso, lá no Na Cena do Crime, para quem quiser rever esse caso, dá uma visitada, porque o caso é um caso policial que não teve solução. Nem todo caso policial tem solução. Tem uma frase que dizem, né, que é a frase de boteco, que diz assim, não existe crime perfeito, existe crime mal investigado. Isso não é verdade. Porque no mundo inteiro, alguns crimes, mesmo com toda a dedicação da polícia, você não consegue identificar. Não existe crime perfeito, sim, existe que você não consegue provar. Mas no caso dela, e eu até coloquei no canal Na Cena do Crime, um caso interessante. O caso, Castilho, está prescrito. Prescreveu. Porque você tem um prazo para punir um culpado. Prescreveu. Mesmo se aparecesse um assassino, confesso, hoje ele não poderia ser... Ele está fora. Então, o que aconteceu? E aqui eu vou trazer em primeira mão, mas se você quiser assistir a história completa, vai lá no Na Cena do Crime. Apareceu uma testemunha. Foi no Ministério Público. E trouxe uma informação que o Ministério Público não revelou. O Ministério Público do Rio abriu uma investigação, mas não para apurar culpado, porque o culpado, mesmo se você levantar amanhã, ele não pode ser punido. Mas a polícia está tentando chegar à verdade para descobrir o corpo de Priscila Belfort. Para solucionar e dar paz para a família porque também, a família, Dona Jovita, e eu vi recentemente uma foto dela, ela está magra, envelheceu, porque é uma tristeza. Gente, uma pessoa desaparecida, toca o telefone, ela pensa que é notícia da filha. Pode ser 25 anos depois, não adianta. Toca, você não dorme, toca o telefone, é a polícia, não sei o quê. Então, a família não tem paz. Fica um buraco, né? Fica um buraco que não tem tapa por nada, né? Não tem paz. Então, há uma esperança? Eu acho difícil, pelo que eu investiguei. Mas há uma esperança, porque surgiu alguém que teria falado alguma coisa para o promotor e o promotor está mexendo lá para ver se chega em alguma coisa. A Priscila, na época, não foi... foi levantada alguma questão do tipo... Se ela tinha desavença com alguém, se ela tinha... Foi se falado muito de dívida de droga. Isso é uma coisa que, se você digitar na internet, tem muita gente que diz que o caso foi esse. Que o motivo foi esse. Na época, foi averiguado se ela tinha problema com droga, se ela tinha dívida de droga, alguma coisa assim? Vamos lá. O que foi averiguado é que a Priscila tinha passado anteriormente por problemas psiquiátricos. Tá? Ela chegou a tomar remédios mais pesados, depois ela teve uma fase que ela melhorou, e aí ela conseguiu esse emprego lá numa secretaria de esportes do governo. Então, mas que ela não estava 100%, acho que não estava. Tá? Em relação a drogas, aí eu quero dar uma experiência minha de profissional de televisão, e experiência policial. O que acontece? Essas investigações, pode ser gente famosa ou gente não famosa. O que acontece? Quando morre alguém ou desaparece, e a família evita falar qualquer ponto negativo. Tá? Então havia boatos que ela usava droga, mas ninguém da família chegou, olha, ela usuária disso, usuária daquilo. Porque a família evita falar de algo que possa denegrir a imagem de alguém, tá?
Mas o boato forte que seria a dívida de drogas. Só que teve um outro boato. O outro boato é que ela poderia estar grávida. Ela estava tendo alguns enjoos. Naquele dia do desaparecimento, ela não estava querendo ir trabalhar, que ela estava meio enjoada. E aí ela foi e acabou indo trabalhar. Então, há uma outra teoria que ela poderia ter ido realizar um aborto e nesse aborto ela ter morrido e por ter morrido, e isso realmente... Isso acontece. Isso acontece. Em que uma aborteira lá comete lá uma atrocidade e mata e aí somem com o corpo. Tá? Então, existe a questão da dívida de drogas e existe a outra suspeita, que seria o aborto. Mas isso tudo é achismo. Por que é achismo? A polícia não comprovou nada. A polícia não demonstrou absolutamente nada. Agora, eu estou para postar daqui a 15 dias no canal Na Cena do Crime o caso Tim Lopes. O caso Tim Lopes, e eu vou mostrar que eu estudei o caso, foi um caso que só se resolveu porque a polícia agiu rápido. Porque se demora um pouco, não ia ter prova, ia ser outro desaparecido. Sim. Até hoje... O Tim Lopes, ele foi morto porque o Tim Lopes, ele criou uma habilidade de câmera escondida. E ele era um repórter que não era conhecido, porque ele não queria ser conhecido. Então, ele entrava nos morros do Rio e ele pegava imagens que ninguém tinha. Cara, e era um negócio incrível. Ele ia fazer uma matéria num morro do Rio, contando qualquer problema lá do morro do Rio, e ele mudava pra favela, não é? Ele alugava um barraco na favela, ele mudava, ele ficava um tempo antes convivendo, fazendo amizade com o pessoal, tudo, sem ninguém fazer ideia que ele estava lá trabalhando, fazendo uma matéria, cara. Porque ele tinha esse lance de que o importante era o que ele estava relatando, não... Então, ele não mostrava o rosto dele. O segredo do Tim Lopes Não, a Globo mostrava, olha, conseguimos imagens, mas não se sabia de onde. Sim. Ele não mostrava. O segredo dele conseguir tanta coisa, e ele conseguiu coisas incríveis, foi que ninguém sabia quem. O rosto do Tim Lopes se tornou conhecido a partir do momento da morte dele. Agora, você sabe... Tô vendo que você conhece o caso. Você sabe por que ele foi morto? Pela feirinha de droga, não era? Então, mas eu sei, mas como é que reconheceram ele? Você sabe? Não sei. Você sabe, Marcão? Não. Então eu vou contar. O que aconteceu? O Tim Lopes estava no Estúdio Globo, ele fazia uma investigação ali para a emissora de venda de droga num determinado lugar, onde estava tendo uma opressão do tráfico, ele queria ter algumas imagens. Então, ele se preparou, colocou uma roupa mais simples, ele foi num carro junto com o motorista da Globo, o rapaz deixou ele perto do local onde era lá o morro, e ele falou, olha, me deixa aqui, era mais ou menos 6 horas da tarde, e volta para mim pegar meia-noite. Meia-noite eu vou estar por aqui e a gente vai embora. E é isso que foi feito. O motorista deixou, ele sobe o morro. Ele sobe o morro e ele vai no boteco beber, como você falou. Ele fica lá no meio do povo, lá bebendo, papapá. Só que nesse dia, depois dele beber, ele ficar algum tempo lá, ele viu a movimentação e as imagens que ele queria filmar. Foi nesse momento que ele liga a câmera. Só que ele ligou a câmera, tipo numa pochete, e essa câmera tinha uma luzinha vermelha que ficava piscando. Perceberam a luzinha. E um cara do morro viu aquela luzinha. Puta que pariu. E o cara chegou perto dele, papapá, deixa eu ver aqui. E o deixa eu ver aqui, ele vê lá o gravador. Vê a filmadora. E a partir dali, ele foi retirado daquele local, foi levado para um local mais descampado, e ali telefonaram para o chefe do tráfico e falaram, olha, pegamos aqui uma pessoa. E é óbvio que ali ele já foi espancado e confessou. Eu sou da emissora, aconteceu, papapá, e foi determinado a morte dele, foi o Tribunal do Crime. Então ele foi morto, foi colocado no micro-ondas, e aí
O motorista, meia-noite, estava lá esperando o carro. Esperando lá o Tim. Espera. E o Tim não aparece. Volta para a emissora e estão lá esperando, estão tentando falar com as pessoas. De manhã, o pessoal da Globo procura a polícia e fala, olha, aconteceu alguma coisa com o nosso repórter. E aí, imediatamente, a Polícia Civil invade o morro. E foi ali que eles encontram toda a cena, que é aquela cena com aqueles... Os pneus, né? Pneus, né? Onde eles fazem ali uma fritura da pessoa. Então, foi uma ação muito rápida e determinante. E ali, praticamente, o corpo ele é só cinza. Mas conseguiram ali uns fragmentos de ossos que reconheceram o exame de DNA, que era o Tim Lopes. Então, essa história toda, daqui a uns 15 dias vai estar na cena do crime. É uma história muito triste. Muito. E a gente tem muitas imagens. Mas é uma história que marcou o Brasil. E a partir daquela história do Tim Lopes, foi proibido. Isso hoje no jornalismo não existe. Não, mudou a forma do jornalismo determinante. Assim como uma escola base da vida mudou a forma da imprensa coisas de imprensa cobrir, o Tim Lopes foi outra mudança drástica de como cobrir coisas de segurança e por aí vai, né? Mudou bastante coisa. Porque você não pode exigir que um funcionário entre num local para fazer... Nem a polícia faz isso. O policial não é louco de entrar num terreno para fazer... Não é assim que funciona. Você tem que ter outras técnicas e não expor o funcionário. E realmente foi um divisor de águas que, de uma maneira triste, hoje houve normatizações nesse sentido. Você tem que zelar pela segurança do colaborador. Opa, Marcão Nascimento do Elementar Show aqui. Gostou desse corte? Tem um monte de corte com papos muito bons como esse aqui nesse canal, que você pode se inscrever se você gostou. Também tem essas mesmas conversas, mas os papos completos no canal oficial do Elementar Show. Então, se gostou, compartilha, curte, manda pros amigos, espalha a palavra. A gente se vê por aí.